meus queridos alunos da primeira série do ensino médio. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui quem fala é o professor Adriano de Alcântara, seu professor de inglês aqui do canal Educação. Todo mundo preparado para a gente iniciar nossas aulas de segunda-feira, começando a semana muito bem, com o pé direito, para que a gente possa, é claro, ter uma semana de muita produtividade, muita aprendizagem, muitas maravilhas. É isso que eu desejo para todos vocês. Então, vamos começar aqui. Hoje a gente vai falar, galerinha, olha só, sobre Direct and Indirect Speech. Vamos falar sobre discurso direto e indireto. Galerinha, muita atenção nesse conteúdo, porque é o típico conteúdo de cair em questões. Nem adianta, gente. Questões vestibulares sempre trazem esse conteúdo. Se focar em gramática, não tem jeito. Vai falar sobre reported speech, não tem jeito. Vai falar de discurso direto e discurso indireto. E é claro, para o encontro de hoje a gente vai praticar bastante. Vou mostrar para vocês como é que a gente faz a formação do discurso direto. E aí, a partir disso, vou mostrar para vocês alguns exemplos para a gente poder ter esse encontro, é claro, o mais produtivo possível. Venham todos muitíssimo bem-vindos para que a gente possa começar o nosso encontro. Estamos começando, vamos que vamos. Eu sou o professor Adriano, você já me conhece. Nossos encontros de todas as segundas-feiras estão marcados, todos vocês já sabem. E aí, né, galerinha, vamos que vamos, né? Vamos que vamos, eu sou o professor Adriano, nossa aula de inglês está começando. E aí, como eu falei para vocês, vamos falar sobre Direct and Indirect Speech. Beleza, galerinha? Discurso direto, discurso indireto. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez, pessoal que nos acompanha pelo IPTV, pessoal que nos acompanha também pelo YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer compartilhar a minha sala de aula com vocês. Vamos que vamos, hein? Olha só, o nosso objeto do conhecimento de hoje, eu vou falar bem rapidamente sobre os numerais, só para a gente dar uma revisada. Numerais ordinais, numerais cardinais, só para a gente dar uma varibada nisso daqui com as datas, falar um pouquinho de prepositions, mas nosso foco é esse aqui, ó. Nosso foco é falar de discurso direto e discurso indireto, utilizando então verbos que fazem esse report, que são os verbos say e tell, além, é claro, de verbos como o verbo speak, como o verbo order e por aí vai. Vocês vão ver, não se preocupem. Então, o objetivo do encontro de hoje é produzir textos orais e ou escritos nos servindo dos recursos de variação linguística em situações que simulem práticas de linguagem. É claro, observando diferentes campos de atuação social, né? Procurando, por exemplo, situações como ir ao mercado, ir a um restaurante, fazer uma viagem, pedir uma informação, participar de uma entrevista de emprego, entre outros. Considerando, claro, os nossos interlocutores, as pessoas que estão acompanhando o nosso diálogo, nossa interação, de modo a usar a língua inglesa de maneira autônoma, de acordo, é claro, com a realidade de cada um de vocês, meus queridos alunos. E da teoria à prática, vamos leitura, interpretação e resolução de questões. Nossa habilidade em foco, a habilidade do encontro de hoje é essa daqui, dá uma olhadinha. A habilidade preza por compreender e analisar processos de produção e circulação de discursos nas diferentes linguagens para fazer escolhas fundamentadas em suas funções de interesses pessoais e coletivos. Aqui, gente, é o aquecimento, porque a gente vai falar disso aqui, ó. Reported speech. Pensa aí um pouquinho, olha só. Reported speech, galerinha, é nada mais, nada menos do que o discurso indireto. Olha só. O discurso indireto é a maneira de se falar sobre algo que alguém disse. Espera aí, professor. Então quer dizer que eu estou repassando informação? É isso mesmo. É isso mesmo. O discurso indireto é quando você repassa uma informação que não é sobre você. Você tem a informação que outra pessoa lhe passou e você está espalhando aquela notícia. Então, gente, esse tipo de texto ele é muito utilizado, por exemplo, em notícias, textos informativos. Professor, por que são usados em textos informativos? Porque são aqueles textos que visam realmente essa amplificação da mensagem. Entendeu, gente? Então, textos que têm
premissa de divulgar alguma coisa, de amplificar uma mensagem, uma notícia, um outdoor, uma propaganda, se usa, às vezes, o discurso indireto. Professor, então quer dizer que vão ter, no mínimo, 3 pessoas? É isso mesmo. Imagina aí, olha só, que em uma primeira situação, uma pessoa repassou uma mensagem a uma segunda pessoa. Tudo bem? Passou-se um certo tempo, não sei quanto, mas passou um tempo. Esta segunda pessoa está repassando esta mesma mensagem agora para uma terceira. Mas atenção, essa mensagem se refere à primeira pessoa. Então, no segundo exemplo da segunda pessoa repassando a mensagem para a terceira, a mensagem agora ela é indireta. Professor, por que ela é indireta? Ela é indireta porque a informação não é sobre a segunda pessoa. A informação é sobre a primeira. A mensagem é a mesma, a mensagem não mudou. Por isso é que a gente chama de discurso indireto. No primeiro caso, onde uma pessoa fala com a outra, aqui não, aqui é discurso direto. A pessoa está falando, está se comunicando diretamente. Então não tem para que você utilizar nenhuma regra. É basicamente isso que a gente estuda todos os dias. Discurso direto. Tudo bem, gente? Então essa é a diferença entre o discurso direto e o discurso indireto. Dá uma olhadinha então. Dessa maneira, a mensagem que é falada na voz de quem está contando a ação e não de quem viveu. Quer dizer, então, professor, que quem viveu a ação nem está aqui na trama, nem está aqui na história. Você está, na verdade, contando algo de outra pessoa. Exatamente. Então, você conta uma ação e não é a pessoa que viveu a ação que está contando. Então, uma terceira pessoa. Por isso que a gente chama de discurso indireto. Esse mecanismo do idioma possibilita, então, melhorar a estética do texto, passar uma credibilidade maior ao fato apresentado, tá bom, gente? Então, perceber isso, ó, credibilidade. Para a notícia, pessoal, isso é altamente importante, isso é importantíssimo, tá bom? Importantíssimo. Dá uma olhadinha nesse texto aqui, rapidinho, só para vocês terem um exemplo, rapidinho. Professor, então eu consigo perceber aqui letras maiores e eu consigo ver uma imagem, ó. Logo aqui na legenda da imagem, repete aquilo que está aqui em cima, ó. Aqui, gente, é um texto informativo, que é uma informação. Todo mundo consegue visualizar? Aqui, gente, é o que a gente chama de headline. O que é uma headline? Uma headline é uma manchete. Ah, professor, então aqui é a manchete de um site informativo, exatamente. Observa aí de onde foi que esse print foi tirado, de qual site, olha aí, ó. Biblia Todo Testimony. Ah, professor, então aqui, olha só, foi retirado aí de um site que fala sobre depoimentos que tem a ver com religião, ó. Bíblia. Ah, tá, legal. Gente, olha aí o nosso título, aquilo que está em maior letra, aquilo que chama mais a sua atenção. Dá uma olhadinha. Aqui diz, ó, little girl, então é uma garotinha, tá aqui ela. Says, opa, galerinha, sempre no discurso indireto vai aparecer alguma coisa do tipo. Às vezes aparece o verbo say, às vezes aparece o verbo tell, olha só. Às vezes aparece o verbo order, ordenou. Tudo isso, gente, por quê? Porque é um discurso indireto. Ele vai te dizer o que é que a pessoa fez. Se ela falou, se ela disse, se ela ordenou, se ela anunciou alguma coisa. Então aqui a garotinha disse, por isso eu utilizo o verbo say. Então a garotinha disse que ela viu só God. Olha aí. Ah, professor, então aí é um testemunho. Aí é, olha só, um depoimento. A garotinha disse ter visto Deus. Professor, aí se você vai acreditar ou não, aí é outra história, né? Mas aí o que importa, galera, é que você consiga perceber, dá uma olhadinha, é que você consiga perceber que aqui eu tenho 2 sujeitos, sendo eles um só. A little girl e aqui o she, ó. Esse she se refere a ela, ó. Ah, professor, então ela disse que ela viu Deus. Ah, professor, e aqui é discurso indireto. Aqui é discurso indireto, viu, galerinha? Discurso indireto, tá? Discurso indireto. Show de bola, galera. O
que é só um exemplo rápido para a gente dar uma olhadinha. Vamos então rapidinho nos tipos de discurso. Olha só, quais são os tipos de discurso? A gente tem basicamente dois: o discurso direto e o discurso indireto. Vamos ver cada um deles. O direct speech, esse discurso direto, é aquele que consiste na reprodução literal da fala. Na maioria das vezes, gente, quando você faz esse processo de reprodução literal, você usa aspas, olha só. Você usa as aspas. Por quê? Porque aqui é o processo literal, gente. Aqui é justamente aquilo que a pessoa falou. Então, a gente pode chamar isso de citação, que em inglês a gente chama de quotation. Olha só. É uma quotation. Quer dizer, então, professor, que quando eu tiver uma fala regida aí por aspas, quer dizer que eu tenho aí uma fala literal, é exatamente o que as pessoas falaram, a fala atribuída a alguém? Exatamente. Dá uma olhada aí no nosso exemplo. Observa só o nosso exemplo. Aqui, no nosso exemplo, a gente tem uma fala que foi atribuída. Não sei se é verdade, não sei se foi ela mesma quem disse, mas é uma fala atribuída a Oprah. Dá uma olhadinha lá embaixo. Lá embaixo a gente tem o nomezinho dela, ó. Uma fala atribuída a Oprah. Para você, quem é que é Oprah? Oprah Winfrey é uma das maiores comunicadoras do mundo, galerinha. E aí, olha só, é claro que ela trouxe aí uma dica, trouxe aí um pensamento, uma mensagem que faz a gente refletir, faz com que a gente pense e repense na vida, né? Por isso, olha aí o que ela falou. Know what sparks the light in you, so that you in your own way can illuminate the world. Ah, professor, encontrei um monte de palavras que eu conheço, outras que eu não conheço, mas eu consigo perceber que esse é o ponto mais importante do nosso encontro por hora, falar sobre o discurso direto, que aí, olha só, está reproduzindo a fala dessa pessoa, está reproduzindo a fala dela fielmente. Por isso que a gente utilizou aí, olha só, as aspas, está reproduzindo a fala, está reproduzindo aquilo que ela disse, ou pelo menos aquilo que é atribuído a ela, tá bom, gente? Então isso é importante que você perceba, tá? Vamos dar uma olhada então nas palavras que a gente conhece, olha só. Aqui eu acredito que todo mundo conheça algumas expressões, dá uma olhadinha. Então a ideia seria, know what, saiba aquilo que spark, que tem uma faísca de luz em você, para que você possa sozinho, da sua própria maneira, iluminar o mundo. Olha que legal, hein? Cada um tem o potencial de iluminar o mundo, tenho certeza disso. Aqui, gente, mais uma vez, discurso direto, uso de quotation marks. Quotation marks, ou seja, nós temos as aspas, marcando aí letra por letra, palavra por palavra, discurso direto. Por sua vez, nós também temos o discurso indireto. Olha aí, ó. O discurso indireto, ou reported speech, não, aí já é outra coisa. Ele consiste na reprodução da fala de alguém. Então, você reproduz a fala de um terceiro, a fala de outra pessoa. Nesse tipo de discurso, nós optamos por contar, então, com nossas próprias palavras. Ah, professor. Professor de língua portuguesa já deve ter dito. Quando você utiliza suas próprias palavras para reproduzir alguma fala, alguma coisa, você está fazendo um processo de discurso indireto. Ou você também pode estar chamando esse processo de paráfrase. Tá bom, gente? Você está parafraseando, beleza, pessoal? Você está parafraseando aquilo que foi dito por alguém. Agora, é claro, com as suas próprias palavras. Dá uma olhadinha, então, aqui nesse exemplo. Aqui nós temos um exemplo de discurso direto e de discurso indireto. Dá uma olhada. Professor, eu consigo perceber um rapaz aqui, ó, todo de terno e gravata e tal, e ele tá dizendo aqui, ó, vote for president, vote para presidente. E ele diz, we will cut the taxes. Cuidado, taxes
não significa táxi. Não, 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 não. Taxes são impostos, tá, gente? Impostos. Então, ele vai cortar, ele vai diminuir os impostos. A pessoa aqui, olha, tá no futuro. Will cut. Beleza. Só que aí, isso foi o que foi dito por ele. Esse aqui é o exemplo, ó, de discurso direto. Foi ele quem falou. Já nesse segundo ponto, no segunda imagem, você consegue perceber, olha só, a moça falando a mensagem dele. Então ela está reproduzindo algo que não foi ela quem disse. Quem disse foi ele. Olha aí, ó. The president announced. Ah, professor. Então quer dizer que aqui foi usada então a expressão announced. Exatamente. Ele anunciou. Olha só. Ela está dizendo quem foi que fez. O presidente anunciou o discurso indireto. Esse that, ele é opcional. Você pode usar esse pronome relativo se você tiver interesse ou não. Fica a seu critério. O presidente anunciou que... Aí a mensagem vem, ó. As taxas seriam diminuídas, seriam cortadas. E, professor, o que foi que aconteceu aqui? Todo mundo conseguiu perceber a mudança do tempo verbal? Olha só, daqui eu tenho will. No discurso indireto, eu já vou ter would. Professor, e por que foi que aconteceu isso? Por que que aconteceu isso, gente? Quando você estiver transformando do discurso direto para o discurso indireto, você saiba que você dará um passo sempre. Sempre dará um passo para o passado. Professor, como assim um passo no passado? Exatamente, se você estiver no presente, você vai para o passado simples. Se você estiver no passado simples, você vai para o passado perfeito, ou passado mais que perfeito. E por aí vai, gente. Sempre dando um passo no passado. Não esqueça, hein? Não esqueça. Sempre você vai estar dando um passo no passado. Tá bom, gente? Sempre, 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 para todo sempre. Nunca você vai para o futuro. Sempre dando um passo no passado. Tá ok, galerinha? Então fique de olho, porque isso vai aparecer, vira e mexe, essa transformação do discurso direto para o discurso indireto. Dá uma olhadinha então no nosso exemplo. Temos aqui um exemplo, olha só, de discurso direto e discurso indireto. No discurso direto, a gente tem assim, ó. O Bob disse, eu amo a Mary. Beleza. Já no discurso indireto, eu tenho que o Bob disse que ele amava a Mary. Professor, então quais foram as alterações? Primeiramente, eu retirei as aspas, ó. No discurso direto, eu tenho aspas. No discurso indireto, 0 aspas. Show de bola. Em seguida, perceba a inclusão do pronome relativo. Lembrando que ele pode aparecer ou não. Ele é optativo, tá bom? E aí, gente, você observa o uso do said. Olha aí, ó. Ele disse. O que foi que ele disse? Agora, como eu estou reproduzindo a fala dele, eu estou reproduzindo a fala do Bob, dá uma olhadinha. O Bob disse eu, mas como eu não estou falando, não sou eu quem está falando, é ele, Bob. Então eu transformo a primeira pessoa para a terceira. Quem era? I se transformou em he. Por que, professor, que houve essa transformação? Porque quem disse esse amor, quem declarou esse amor não fui eu. Quem declarou esse amor foi o Bob. Então é ele quem está trazendo aí, olha só. É ele quem está trazendo aí para vocês a informação. Eu estou só reproduzindo. Não fui eu quem disse, eu só estou reproduzindo. Aí o verbo. Lembra aí da mudança do tempo verbal. Ó. Se o teu verbo, como o verbo love, está no presente... Quando você for transformar para o discurso indireto, ele vai para o passado. Sempre um passo no passado. Não esqueça disso. Sempre um passo no passado. Beleza, gente? E o restante, gente, no caso aqui, o meu complemento, a Mary, deixa ela como está. Love, verbo no presente, se transformou em loved, verbo no passado. Olha o ED aí, ó. Então, ele disse
que ele amava a Mary. Ele a amava. Beleza, gente? Então aí temos um exemplo de conversão do discurso direto para o discurso indireto. Olha mais um exemplo, então. Temos aí agora um exemplo com a Tina. Observa só. Agora, gente, ao invés de utilizar... Oh, meu Deus. Que dificuldade. Não, gente, é facinho. Observa. Agora, ao invés de você usar said, disse, como eu usei mais cedo, agora eu estou utilizando a expressão told me. Algum problema? Told me é a ideia do contou. A Tina me disse. A Tina me contou. I am dancing. Olha o que ela disse, que está dançando. Show de bola. Então aqui, observa só. I am dancing. Professor, que tempo verbal é esse? Vamos analisar juntos? Simples assim. Se eu tenho ing, é porque é tempo contínuo. Professor, e como é que eu sei que é presente, passado ou futuro contínuo? Vê quem veio antes. Quem veio antes? Não foi o verbo to be? Seu verbo to be está como? No presente. Então é presente contínuo. Pronto. Está resolvida a análise do meu tempo verbal. Presente contínuo. I am dancing. Para o nosso discurso indireto, lembre-se das alterações. Lembre-se das mudanças. Primeira delas, tira as aspas do meu caminho. Deixa essas aspas para lá. I am dancing. Essa é a minha mensagem. Mas antes eu digo que a Tina disse que esse that, opcional. Coloca entre parênteses. She was dancing. Olha só, agora o eu, I, se transformou em she. Professor, por que é she? Porque é ela. Ela é a Tina, não é outra pessoa. É ela. Então esse I se transformou em she, por isso que eu usei she e não he, como no exemplo anterior. E agora, continuando agora para os verbos, olha só. Professor, o primeiro verbo, que é o verbo to be, é que marca presente. Então eu vou jogar ele para o discurso indireto agora no passado. Verdade, qual é o passado do verbo to be? Que concorde com ela, terceira do singular, was. Então she was, e o verbo principal com ing continua, porque ele marca o contínuo. Então tá aí, no passado contínuo. Tina told me that she was dancing. Então ela me falou, ela me disse, ela me contou que ela estava dançando. Ok, gente? Aí nós temos a formação do discurso indireto. Professor, e aí quais são então as diferenças? Uso de aspas no discurso direto, aspas no discurso indireto, 0 aspas. Grupo de pausa no nosso discurso direto, você usa os 2 pontos. No nosso discurso indireto, 0 pausas. No discurso direto, nós temos uma leitura não dinâmica. Quebra, tem uma pausa. No discurso indireto, a leitura ela é uma leitura dinâmica, é uma leitura fluida, é uma leitura rápida. No discurso direto, há apenas a transcrição daquilo que foi dito, palavra por palavra, é uma transcrição ipsilitre. Já no nosso discurso indireto, nós vamos contar usando nossas próprias palavras. É essa, então, a diferença. Beleza, gente? Tranquilo e favorável? Vamos então dar uma olhadinha nesse processo. A fim de validar o discurso pelo maior período de tempo possível, algumas mudanças então elas são implementadas, tanto no nosso tempo verbal quanto no uso de advérbios, seja advérbios de lugar ou advérbios de tempo. Então você vai perceber aí as mudanças. Já mostrei para vocês as mudanças que acontecem nos nossos sujeitos e também nos nossos tempos verbais, sempre dando um passo para o passado. Além disso, você vai fazer a adequação dos advérbios e, como diz aqui no final, também vai fazer a adequação das pessoas do discurso. Beleza, gente? Então, olha só. Se estava na primeira pessoa, no discurso indireto, vai para a terceira. Se está na segunda pessoa, vai para a primeira.
talvez para a segunda, talvez para a terceira. E da terceira pessoa você vai direto para a terceira pessoa também. Lembrando que o discurso indireto, ele sempre vai marcar a voz de outra pessoa. Por isso eu estou indo sempre para a terceira. E aí, olha só, algumas mudanças pronominais. Se você tiver o this, seu reported speech vira that. Aqui são demonstrativos. These se transforma those. Isso, isto, aquele, aquela ou aquilo. Então, você vai transformar essa mudança pronominal também. E aqui algumas mudanças de tempo, pessoal. Olha só, se for hoje, today, vira that day, aquele dia. Se for amanhã, tomorrow, vira the next day, próximo dia, the following day, no dia seguinte. Next week, mesma sequência, the following week, na semana seguinte. Last week, agora no passado, vira the previous week, na semana anterior. Ou the week before, na semana anterior. Yesterday, ontem, the previous day, no discurso indireto, no dia anterior. The day before, no dia anterior. Ago, olha só, diz antes, eu uso então o before. Se for agora, now, você usa then. E se for here, aqui, noção de espaço, você usa there, ali, acolá. Isso é muita informação. Pois é, esse é o típico conteúdo que quanto mais você praticar, melhor. É realmente a prática que leva à perfeição, viu, gente? E aí os tempos verbais, né? Sempre um passo no passado, olha só. Do presente no discurso direto para o passado indireto. Do passado simples para o passado perfeito no indireto. Do futuro simples usando will para o futuro, ou melhor, para o condicional usando would, olha só. Para o condicional simples, continuando no condicional simples, o presente perfeito vai para o passado perfeito, e o passado perfeito já é o meu teto, já é o meu limite, continua no passado perfeito, não há alterações. No presente contínuo, você vai para o presente contínuo também. E no imperativo, você joga ele para o infinitivo, ou seja, to mais a forma base do seu verbo. Vamos ver exemplos para a gente poder fazer nossa atividade? Olha aí, ó. Para as frases afirmativas ou negativas, tá aí o nosso exemplo, ó. Eu primeiramente tenho o que a Molly disse. Olha o que a Molly falou. I'm eating chocolate now. Dá uma olhadinha. Professor, como é que eu converto isso para o discurso indireto, então? Olha só. Se a Molly diz isso, I'm eating chocolate now, eu estou comendo chocolate agora, é discurso direto. Convertendo para o indireto, dá uma olhadinha. A Molly disse, professor, aqui na oração afirmativa ou negativa, a gente vai usar essa ideia do said, do told me. Exatamente, é por aí. Então, ó, she said, ela disse que esse that aí entre parênteses, perdão. She was. Opa, aqui presente contínuo e aqui é passado contínuo. Professor, como é que você sabe que é contínuo? Olha o ing. Esse ing está te dizendo, ó, contínuo. E o verbo to be? O verbo to be diz presente. Então, você joga para o indireto no passado. She was eating chocolate. E a minha expressão temporal de now se transforma em then. Que era agora se transforma naquele momento, naquele instante, naquela situação. Ok? Isso nas formas afirmativas e negativas. Vamos ver agora um exemplo negativo? Olha aí, ó, tem eles dois, a G e o Carlos, e eles estão dizendo I haven't had a car, ou melhor, 3 cars, 3 carros. Eles não possuíram 3 carros. Professor, e agora, que tempo verbal é esse? Vamos dar uma olhadinha? Haven't had. Observa só, esse have, no caso ele está negativo, mas a expressão not, por isso eu tenho haven't, mas o meu verbo no PPP, particípio passado do verbo principal. Gente, quando acontece isso não tem outra coisa, é tempo composto, é tempo perfeito. Então, olha só, já aqui é com have, então aqui eu tenho o
presente perfeito. Professor, e aí do presente perfeito eu vou para onde? Eu vou para o passado perfeito. Olha aí, ó. Hadn't had. Atenção para as pessoas. Agora foi usado também o said. O that ficou entre parênteses, como sempre, não mudou. E agora, we se transformou em they. Observa só. Primeira pessoa do plural se transformando em terceira pessoa do plural. Olha só. E aí a continuação da frase é só realmente a passagem para o passado, do que era presente perfeito, agora vira passado perfeito, e em seguida você já consegue observar o nosso complemento, que não sofre nenhuma alteração. Nosso complemento continua igualzinho, não mexa nele. Deixa o nosso complemento aí de ladinho, no caso, 3 cars. Vocês nunca tiveram 3 carros. Show de bola! Vamos então para o nosso test drive. Vamos fazer aí, olha só, uma atividade. Vamos que vamos? Agora eu peço a atenção de vocês, porque a participação de vocês é essencial. Vamos lá, olha só. Número 1, dá uma olhadinha. Vamos transformar essa daqui juntos. E aí daqui eu vou fazer mais uma questão. E a próxima questão vocês vão ter um tempo para vocês darem uma olhadinha juntos e me dizerem a resposta. Olha só, na número 1, pede que você transforme para reported speech. A primeiro exemplo diz Charles. Olha o que foi que o Charles disse, ó. O Charles diz, I will eat steak for dinner. Eu vou comer bife no jantar. I will eat. Beleza. Professor, por que você sublinhou aí o tempo verbal? Porque aqui na questão está sendo pedido o tempo verbal. O Carlos disse, olha aí, ó, that he, o eu virou terceira pessoa, he, e aí o tempo verbal. Professor, o it já está aqui, então o foco é no eu, olha só. Lembra que você vai dar um passo sempre no passado, galerinha. Sempre um passo no passado. Então, olha só, esse will, no passado, ele se transforma em would. Professor, a letra A não pode ser? Não, a letra A é tempo contínuo. Nada a ver. A letra B continua idêntica? Também não. Você vai dar um passo no passado. Então, a nossa resposta é a letra C, tá, galerinha? Ele disse que ele comeria, would eat steak for dinner. Muito boa noite, pessoal que nos acompanha em São Pedro do Piauí. Sejam bem-vindos, hein? Agora vamos para a segunda. Agora na segunda, vocês vão ter 1 minuto para responder. Dá uma olhadinha. Linda disse assim, ó. I have been to Sydney. Como é que você faz o reported speech disso daí, gente? Qual é o tempo verbal? Para qual tempo verbal correspondente ele vai para o passado? Para que você consiga transformar isso em reported speech. Vocês têm 1 minuto para responder. Professor mediador, por gentileza, coloca aí no chat a resposta dos nossos queridos alunos, tá bom? E aí a gente corrige junto. 1 minuto na tela, boa atividade para vocês. E aí, galera, o que é que vocês marcaram aí? Tô vendo aqui, ó, a galerinha marcou letra A e um outro pessoal também marcou letra C. Vamos dar uma olhadinha juntos, ó.
Professor, she, ok. E aqui, qual é o meu tempo verbal? Ó, eu tenho have, been. Professor, tem dois verbos. Se tem dois verbos, pode ser contínuo ou pode ser perfeito. Só é contínuo se tiver ing. Tem ing? Não. Se não tem ing aqui, gente, eu já posso eliminar a letra que tiver ing. Porque ele não vai inventar a roda, não. Ele só vai dar um passo no passado. Tem ing, tira do páreo. Letra C, infelizmente, está eliminada. Fiquei, então, entre letra A e letra B. E aí, galera, qual é o passo no passado que você vai dar? Você já percebeu que seu verbo principal vai continuar na dele? Ele vai continuar aqui no PPP, ó. Particípio passado do verbo principal. E que tal have? Gente, esse have ele vai dar um passo no passado. Have no passado é had. Meus parabéns, pessoal, que marcou letra A. Galerinha lá em São Pedro do Piauí, arrasando. Nossa resposta, letra A. She said that she had been. Professor, e por que não a letra B? Gente, a letra B continua no presente, pessoal. A letra B continua no presente. Então, não é a nossa resposta. Lembre, você vai sempre dar um passo no passado. Vamos para mais uma? Dá tempo, dá tempo. Vamos lá, olha só. Número 3. O Jill disse o seguinte: I can't swim. E aí, galera? Olha só, ele falou que... Opa, agora eu tenho um verbo modal. Can't. Como é que eu transformo esse verbo modal pro passado, galerinha? 1 minuto na tela para vocês. E aí, galera, o que é que vocês marcaram? Olha só, o pessoal tá marcando aqui letra B de bola. Vamos ver, vamos conferir? Galerinha, esse can't, quando transformado para o passado, já que ele é um verbo modal, ele vai assumir uma forma própria. Lembrando que a letra A não vai ser a nossa resposta, porque é a mesma coisa, ele vai mudar, ele vai alterar. Professor, e esse will? Gente, will é marca de futuro. Não é essa a nossa resposta também. Lembra que esse can, ele vai se transformar em could. Professor, e por que isso? Esse can, ele marca habilidade. Esse can, ele marca capacidade de realizar alguma ação. No caso aí, é o verbo swim, é o verbo nadar. Então, galerinha, em São Pedro do Piauí, pessoal no YouTube, que maravilha, Karine Magalhães acertando tudo, hein? Parabéns, nossa resposta realmente é a letra B de bola. He couldn't swim, show de bola. E aí, galerinha, com isso, olha só, nós temos mais exemplos, olha aí, tem a número 4 aqui também, mas nosso tempo já vai se esgotando, né, galerinha? Nós só temos agora 30 segundinhos, é o tempo de eu me despedir de vocês, mas eu deixo essas atividades aqui, olha só, para casa, tá bom, galera? Deixa a atividade para casa, prática, prática, prática. Esse é o típico conteúdo, gente, que é a prática que leva à perfeição. Então, pega esses slides, dê uma olhadinha com mais calma, observe todos os detalhes, tá, gente? Todos os detalhes, veja algumas questões. Tem muita questão aqui, viu? Tem muita questão nesse slide, hein? Pratiquem, tentem fazer, não adianta. É realmente a prática que leva à perfeição. E aí, galerinha, vamos encerrando nossa aula de hoje. Foi um prazer estar com vocês esta noite e eu vejo vocês segunda que vem. Um abraço e até lá. Bye, bye. See you.